Quero estar neste momento cumprimentando você com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica, como acontece toda semana, né? Uma semana antes da aula, nós fazemos um resumão e antecipamos para você no nosso canal do YouTube. E todo domingo, 9 horas da manhã, nós estamos ao vivo pelo nosso Facebook com a nossa aula também da Escola Bíblica. Quero convidar você a compartilhar os nossos vídeos, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp e também a se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? É muito simples, ao receber o link, digite lá paulo.delanhese e se inscreva, deixe o seu comentário e também compartilhe com os seus amigos. Essa escola bíblica é oficial da CPAD, sou pastor Paulo Delanhese, tá? São revistas da CPAD, tá? Para melhor entender, por isso dizemos oficiais da CPAD, e sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Ponte São João, em Jundiaí. Vamos à nossa aula de hoje. Antes, quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula ficar melhor compreendida. O título é Intercessão pelos Efésios, lição de número 10, que será ao vivo pelo nosso Facebook no dia 7 de junho de 2020. Mas a de hoje já está desde a semana passada no YouTube e agora, 9 horas, será ao vivo pelo nosso Facebook. Mateus 6, 7, 15 nos diz assim a palavra de Deus. Jesus ensina os discípulos a orar. Filipenses 4, 6, 7, devemos apresentar as nossas petições diante de Deus. 1 João 5, 14, Deus escuta as orações segundo a sua vontade e nos ouve. Mateus 6, 7, Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. Jeremias 33, 3, a que clama, Deus promete responder e revelar verdades. Romanos 8:26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nosso textuário está baseado em Efésios 3, 14 e 15, que nos diz assim a palavra de Deus. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática diz-nos assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Nossa leitura de base para a aula de hoje, Efésios 3, 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, né? Esse texto voltou a repetir o nosso textuário. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos
ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A lição que estudaremos, nesta semana, ela nos fala sobre o valor da oração intercessória. Nela, veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus a igreja que ele amava. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades dele tomam o nosso coração, e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas, aquele que tudo pode. Então, na confiança de que ele pode fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos, esperamos a resposta das demandas de nossos queridos irmãos, ou seja, Deus é o que nos ouve. Vivemos o pior período da nossa história em termos da pandemia do Covid-19. Perdemos amigos, irmãos, queridos que já partiu para a glória. E muitos ainda estão sendo afetados. Mas a nossa vida, a nossa casa, a nossa família continua sendo colocada nos pés do Senhor. E a sua vida que me acompanha, com a sua família também, está em minhas orações. Deus é maior que o Covid-19. Amém? A introdução da aula de hoje. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dativas, de Efésios 3, 1, 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Efésios 3, 16, 19. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Efésios 3, 20 e 21. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema da nossa lição de hoje. Primeiro, corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia suas orações ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Efésios 3, 16 e 17. Porque só através de Deus, só através de Jesus, nós conseguimos vencer os dados inflamados do maligno, conseguimos vencer as pandemias, conseguimos vencer na vida só através de Jesus. Não há outra forma. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, ou seja, a glória de Deus que ele está falando. Efésios 3,16. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Efésios 1,17. Cheio de abundantes riquezas de sua graça. Efésios 2,7. Efésios 3,8. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder de sua habitada por Cristo. Então, que compreenda o amor divino e que tenha pleno desenvolvimento espiritual. Efésios 3, 16 e 19. Paulo está intercedendo pela igreja, está intercedendo pelo povo e pedindo que eles sejam habitados pelo Espírito Santo e que eles sejam cheios da graça do Senhor, do poder do Senhor, o nosso Deus. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, que o nosso homem interior, a nossa carne seja revestida do poder de Deus, do Espírito de Deus, para que a gente possa vencer. É isso que Paulo está pedindo ao Senhor. Essa petição não quer dizer que a igreja em Efésio não tivesse o Espírito de Deus, Efésios 1,14, mas que ela fosse continuamente
revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. 1 Coríntios 16, 13. Ele ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. João 14, 16, 17, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, 12, 16. Paulo está dizendo que o Espírito Santo é aquele que nos revela os mistérios da glória de Deus, habilitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, Efésios 3,17, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoikei, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir a forças do mal. Mateus 16, versículo 18, né? Então, aqui está a intercessão, o pedido, a oração que Paulo faz pela igreja do Senhor Jesus nesse primeiro tópico. O nosso segundo tópico vai nos tratar sobre arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja intercedesse e exercitasse o amor de Deus, né? Primeiro, do segundo tópico, amor, a virtude cristã. Então, o amor é uma virtude cristã. Quem é salvo, ele deve nutrir amor pelos seus irmãos. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Foi por amor que Cristo entregou-se para o resgate da humanidade. Efésios 5, 2. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Mateus 22, 40. O sinal dos discípulos de Cristo, João 13, 35, e a prova da filiação com Deus, 1 João 4, 7, é expressa através de atitudes concretas, ou seja, através do amor que um nutre pelo outro. Se o cristão, que se diz cristão, não ama, não sente a dor, não se preocupa com o seu próximo, ele é um cristão falso e mentiroso. Porque o cristão verdadeiro, ele ama o seu próximo. Não adianta dizer que amamos a Deus, o próprio evangelista João diz numa das suas cartas, se nós não amamos ao nosso próximo. Se dizermos que amamos a Deus, que não vemos e não amamos o próximo, nós somos mentirosos. É o que a palavra de Deus diz. O meu amor é demonstrado a Deus quando eu estendo a mão ao meu próximo, quando eu ajudo o meu próximo, quando eu sou realmente o próximo do meu irmão. 1 João 3,17 diz que o amor é a maior de todas as virtudes. É o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13, versículo 13. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor, tá? Um amor não fingido, um amor verdadeiro, né? Arraigados e fundados em amor. Essa é a oração, esse é o pedido de Paulo para as nossas vidas como cristãos, como servos do Senhor Jesus. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Efésios 3, 16 e 17. A expressão arraigados e fundados em amor, de Efésios 3, 17, compara os santos como uma planta bem enraizada.
e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios 13, 1, 3. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Efésios 3, 18. E o Pai, Deus, ele provou esse grande amor por nós, pela humanidade, exatamente no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, aonde ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus te amou primeiro. Deus nos amou primeiro, antes mesmo de reconhecermos esse tão grande amor. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Efésios 3,19 indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus, ou seja, o nosso raciocínio humano, nosso intelecto humano jamais consegue compreender este amor. Nem o homem mais romântico, a mulher mais romântica, nem o maior poeta consegue explicar este amor. Porque é normal a gente amar quem nos ama, mas Deus não fez assim. Deus ama até mesmo aqueles que o rejeitam. O amor de Deus, ele não está por aquilo que podemos oferecer, mas pelo que ele nos ofereceu a nós, que é o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário. A intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Efésios 3, 18 e 19. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. 1 João 4, 10, 11. Como dissemos, se dissermos que amamos a Deus, a Cristo, e não amamos o irmão, somos mentirosos. Não há amor em nós, porque a palavra diz: como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos e não amamos o próximo que vemos? É uma indagação para pensarmos e analisarmos na nossa mente. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 19. Então, a oração de Paulo é que os crentes sejam cheios da plenitude do amor de Deus. A Bíblia nos fala de alguns conceitos de amor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vamos a eles para conhecermos melhor. Comparados do uso do Antigo, Agapom, e do Novo, ágapo, mostra quão diversos são os objetos do amor. Por exemplo, primeiro, temos o exemplo do amor de marido por mulher, Gênesis 24, 67, Efésios 5, 25. O segundo, o amor ao próximo, Levítico 19, 18, Mateus 5, 43 e Mateus 19, 19. Temos também o amor do dinheiro, que é tratado tanto no Novo como no Antigo Testamento, Eclesiastes 5, 9 e 2 Pedro 2, 15. Temos também, no quarto ponto, o amor de um amigo. Exemplo de 1 Samuel 20, 17, Davi e Jonatas, e João 11, 5, o amor de Jesus por Lázaro, Jesus e Marta falam ali. E, como quinto ponto, é o amor de uma cidade. Salmo 78, verso 68, Apocalipse 29, Para você saber mais sobre este assunto, você pode acessar, Dicionário Vini, CPAD, página 93.
O subsídio bíblico teológico nos diz que nos vossos corações, a palavra coração, ela aparece com dois sentidos na Bíblia. Primeiro, como os sentimentos, a parte do entendimento. Segundo, como toda alma, incluindo o intelecto e os sentimentos. Nesse último sentido, a Bíblia fala de coração entendido. 1 Reis 3, 9 e 12, Provérbios 8, 5. E também como pensamentos, planos e conselhos do coração. Josué 5, 15, Provérbios 19, 21, Provérbios 25. A palavra coração tem significado figurativo na Bíblia e deve ser entendido assim. O coração é tratado como o centro da vida espiritual do crente. Caráter, personalidade, mente e vontade. São termos modernos que refletem uma pessoa e na Bíblia esses termos são conhecidos como coração. A fim de, estando arraigados e fundados em amor, sugere duas ilustrações aí. Elas ilustram uma árvore e um edifício. O termo arraigados pode figurar como a plantação de uma árvore e é representação que melhor ilustra a igreja e foi usada por Jesus. A videira, João 15, 5. Já a palavra fundados tem a ver com fundamento e sugere a figura de um edifício, a igreja. Efésios 2, 20, Colossenses 1, 23, Colossenses 2, 7. Conforme o texto nos dá a entender, nossas raízes e fundamentos são firmados no amor. O amor é a base do crescimento e do fortalecimento de nossas raízes em Cristo. A firmeza, a solidez do fundamento de nossa fé estão no amor de Cristo. Tanto uma árvore bem arraigada quanto o nosso fundamento, feito unicamente sobre a palavra de Deus, indica que a vida cristã não deve ser superficial, nem basear-se em fundamentos rotos. A nossa casa, ela deve estar edificada sobre a rocha, para quando vir o vento, a tempestade não venha derrubá-la, porque assim conseguimos vencer tudo aquilo que o diabo possa propor à nossa frente como algo aparentemente bom. E por que o subsídio nos falou do coração? Porque tudo que se imagina dentro da mente não é criado pela mente, tá? Se você não sabia disso, fique sabendo agora. Nós não pensamos e não criamos pela mente. Nós criamos no coração. E após criarmos no coração, mandamos para a mente para ser executado, tá? Isso tem que ficar claro. É por isso que a Bíblia diz: se o coração for bom, tudo será bom. Se o coração for ruim, tudo será ruim, tá? Como está o seu coração? Precisa fazer um tratamento no seu coração? Então agora é a hora. Tópico 3. As bênçãos de Deus excedem pensamentos humanos. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas sequer subiram ao coração dos homens, mas as que Deus preparou para os que ama. 1 Coríntios 2,9 está falando da nossa vida após o arrebatamento ou além do túmulo, né? Aonde estaremos para sempre com o Senhor em ruas de ouro, aonde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá enfermidade e pandemia nenhuma que possa nos deter. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55, versículo 9. Desse modo,
O poder divino age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar, ou seja, de falarmos, né? Nós apenas imaginamos como vai ser, mas é muito além daquilo que possamos pensar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. 1 Reis 3:5, 14. Então Deus é capaz de responder as mais corajosas orações, como aconteceu nesse texto aqui citado, que você vai poder conferir aí na sua casa. O convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Efésios 3:21. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado. Efésios 3:3, 5. Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja. Efésios 3:8, 9. Da grandeza do poder de Deus. Efésios 3:16. E da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas, que excede a compreensão humana. Efésios 3:19, 20. Além dessas e de demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dátivas. Então, Paulo, ele faz um apanhado de tudo aquilo que Deus fez pela igreja, pelo seu povo, e o que fará ainda. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor glorificar a Deus, fazem parte dos propósitos da instituição chamada igreja. Efésios 1:6, 12 e 14. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmo 115, verso 1 e João 13, 31, 32. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo pendure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo o sempre, Efésios 3, 21, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes em todos os momentos, em todas as horas. Devemos estar sempre prontos para adorar o nosso Deus. Subsídio teológico traz-nos um final sobre esta aula com uma maestria maior. Paulo, ao final de sua segunda oração, faz uma doxologia a Deus, Todo-Poderoso, que ouve e responde às orações. A oração do apóstolo parece ter alcançado um grau tão alto e sublime que nada poderia impedir a sua resposta. Para Paulo, Deus responde não somente ao que nós pedimos, mas ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios, capítulo 3, versículo 20. A total confiança no ilimitável amor divino move o coração de Deus e a resposta divina chega com bênçãos excelentes. Isso é sempre acima do que pedimos ou pensamos. Para que isso aconteça, é necessário que nossos desejos, aspirações e vontades sejam canalizadas para o centro da vontade de Deus, e Ele, como lhe convém, responderá às nossas orações. Ele é poderoso, não só para fazer tudo o que pedimos ou pensamos, mas para fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. Para fazer além do que pedimos ou pensamos abundantemente por sua riqueza e por sua glória. Então Deus tem todo o poder e realiza, através desse poder, obras maravilhosas em prol da igreja, a noiva. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a herança do Senhor. E é por nós que Paulo orava quando orou a igreja de Efésio, porque ele orou pelos crentes,
Então você está incluído nesta oração de Paulo. Conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha consciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição, que será encontrada após o arrebatamento da igreja. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Isso é um pedido que Paulo faz à igreja, a mim e a você. Que Deus possa abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família. Essa é a minha oração. Esse é o meu pedido no final desta aula de hoje. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples. Ao receber este link no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, clique para que ele abra. Ao ele abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Se inscreva, toque o sininho, deixe o seu comentário e também compartilhe com seus amigos, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Quero lembrá-los que todos os domingos, 9 horas da manhã, pelo nosso Facebook, Paulo.Delagnese, estamos ao vivo com a aula da Escola Bíblica Dominical. Nos acompanhe por lá, compartilhe os nossos vídeos e convide os seus amigos para fazer parte. Quero terminar esta aula orando por você, pela sua casa, pela sua família. Pai amado Deus, querido Senhor, como Paulo intercedeu pela igreja de Efésios, pela igreja de modo geral, eu nesta hora também venho interceder por todos os ouvintes, por todos que me acompanham no canal do YouTube, no Facebook, no WhatsApp, a todos que tiverem acesso a esta aula de hoje, que o Espírito Santo possa falar aos seus corações, possa tocar aos seus corações, possa tocar as suas vidas, que o impacto do Espírito Santo possa mover as águas, e que toda enfermidade, todo Covid-19, toda pandemia, toda ação diabólica venha agora cair por terra no nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijão no coração de cada um. Pastor Paulo, Delagnese, São Paulo, Jundiaí.